Olá, queridas! Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos de volta aqui com a nossa série sobre a mulher de Provérbios 31. E o que eu quero dizer é que você não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração. O Senhor, Ele nos chama para finalizar, assim como Ele finalizou a sua obra na cruz. E porque Ele finalizou, nós recebemos o amor, a graça, o perdão, a redenção e o Espírito Santo. Isso significa que todas as vezes que nós também concluímos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo tem um efeito. Tudo aquilo que a gente finaliza tem um efeito. Então, eu sei que as lutas são grandes, que os desafios são grandes, que existem resistências em nós quando a gente está em um caminho que a gente sabe que é de Deus para nós, mas a gente não pode desistir. Então, não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração para este ano de 2026. Creia e profetize que pela fé em Jesus, você é mais do que vencedora em Cristo Jesus, sobre todas as coisas, amém? Então a gente vai tomar posse, a gente vai se posicionar neste lugar de fé, que é o lugar que nos sustenta para a gente finalizar aquilo que o Senhor confiou a nós. Então vamos continuar aqui, e aqui, nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre a nossa relação com o trabalho. Então vamos para o versículo que diz assim, é o versículo 13. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as suas mãos. Aqui está falando sobre a relação dessa mulher com o trabalho. Com prazer ela trabalha com as suas mãos, ou seja, ela tem prazer no trabalho. Só que isso muitas vezes não é uma realidade nossa. Muitas vezes a gente sente que o trabalho em si, às vezes a palavra trabalho e o trabalho em si parece que carrega um peso, né? E isso pode vir de vários lugares. Então, por exemplo, né, pode vir da nossa história pessoal. Então, a minha avó, por exemplo, ela trabalhou na roça desde os 5 anos de idade. Então, imagina, uma criança com 5 anos de idade, não teve infância, precisou cuidar dos irmãos e ainda trabalhar na roça. Então, ela veio com uma carga em cima do trabalho muito pesada. E ela ensinou isso também para nós. Então, como a gente aprendeu com ela o que era o trabalho veio com essa perspectiva de peso, de escravidão, porque muitas vezes ela inclusive falava, nossa, eu sou uma escrava do trabalho, eu nasci uma escrava para trabalhar. Então, tudo isso associava ao trabalho com um peso de escravidão, de ser muito pesado, de ser muito difícil. Ou seja, o trabalho, a palavra trabalho e a experiência trabalho estava cheio da experiência da minha avó, que precisou trabalhar com 5 anos de idade, cuidar com os irmãos. Então, eu recebi muito do significado do que é trabalho através da história dela. Então, muitas vezes, a nossa relação com o trabalho também fica prejudicada porque a gente recebe o significado, a percepção do trabalho através da história das nossas avós, dos nossos pais. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar para a nossa relação com o trabalho, se a nossa relação for uma relação negativa, de peso, muitas vezes é tão pesado que a gente fala, eu não quero trabalhar, como se precisar trabalhar ou ter que trabalhar fosse um peso muito grande. E a vida ideal, né, que a gente até imagina muitas vezes que Deus tem para nós, é uma vida totalmente sem trabalho, é uma vida onde a gente vai ficar lá só de boa, descansando, né? E não é assim, porque a própria palavra diz que Deus trabalha até hoje. Jesus fala, o meu Pai está trabalhando e Ele trabalha até hoje. E se nós somos imagens e semelhança de Deus, como o trabalho não faria parte da nossa vida, né? A diferença é que, por conta de uma própria questão bíblica também, de uma interpretação errada de algo na Bíblia, a gente também carrega muitas vezes, né? E aprende muitas vezes um certo peso no trabalho, até por uma interpretação errada da Bíblia também. Então, além da questão da vida pessoal, né? Dos nossos pais e avós com o trabalho, que a gente recebe tudo isso, e a partir do que a gente aprendeu com eles, a gente tem a nossa própria interpretação de trabalho, tem essa questão também. Então, lá em Gênesis 3, uma das consequências do pecado, Deus fala para Adão assim, olha, por causa do pecado, né, por causa de você, amaldiçoada será a terra. E agora a terra vai dar espinhos e abrolhos. Ou seja, não foi o homem que foi amaldiçoado, não foi Adão que foi amaldiçoado, não foi o trabalho que foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada. E agora, porque ela foi amaldiçoada, então ela vai ter espinhos e abrolhos. E para você
colher, para você comer do fruto da terra, você vai precisar lidar com espinhos e abrolhos. Ou seja, surgiu espinhos e abrolhos na nossa relação com o trabalho. Porque antes, né, antes de tudo, antes do pecado, só colhia e comia. Não tinha espinhos e não tinha abrolhos. Agora não. Agora vai ter espinhos e abrolhos. Então, ou seja, vai ter algo na relação com o trabalho. Vai ter espinhos e vai ter abrolhos. E isso é uma coisa que a gente precisa lidar com o nosso trabalho em qualquer área, né? Então, essa frase que muitas pessoas falam, né? Trabalhe com o que você ama e você não vai precisar trabalhar nem um dia. Isso é uma mentira, né? Isso não existe, porque trabalho é trabalho. Trabalho é esforço. A nossa relação com o trabalho, por causa do pecado, a gente vai precisar lidar com espinhos e a gente vai precisar lidar com abrolhos. Todo trabalho vai exigir dedicação, vai exigir suor do nosso rosto, vai exigir esforço. Então, toda a relação com o nosso trabalho vai ser assim. Mas agora, né? Como ser uma mulher de provérbios? Como, então, ter prazer no nosso trabalho, trabalhar com prazer com as nossas mãos, apesar dos espinhos e apesar dos abrolhos? E aqui entra uma questão que também é a graça, o amor e a bondade de Deus sobre a nossa vida. Porque na cruz e através do Espírito Santo, Ele restituiu em nós toda a capacidade para que a gente pudesse viver como era lá no Éden. Então, sim, através do Espírito Santo, nós podemos ter uma nova relação com o trabalho. A gente pode lidar com os espinhos e com os abrolhos de uma forma totalmente diferente, por conta de tudo aquilo que o Espírito Santo faz e opera em nós. E por tudo aquilo que o Senhor já colocou também em nós. Teve algo que na minha própria vida, na minha caminhada, fez muita diferença. Que foi eu descobrir os meus talentos. Os meus talentos natos, aqueles que são meus. Aquelas habilidades são naturais minhas. Que faz com que o meu trabalho flua naturalmente. Que faz com que eu tenha determinado resultado sem muito esforço, porque aquilo já é um talento, já é algo que flui de mim por algo que Deus colocou em mim. Então, todos os nossos dons, talentos, habilidades da nossa personalidade é algo que o Espírito Santo usa também em nós para favorecer o nosso trabalho. Para que na nossa relação com o trabalho não seja só espinhos, não seja só abrolhos, mas que a gente também tenha prazer no trabalho, porque o trabalho é bênção do Senhor. Então, quando a gente começa a entender que o trabalho é bênção, que o trabalho também é um lugar para nos aperfeiçoar, a servir cada vez melhor, com mais excelência, e quando a gente ainda trabalha naquele lugar, naquela área onde a gente tem dons e talentos que nos favorecem, a gente consegue trabalhar com prazer. E tudo isso é um lugar que a gente vai encontrando na nossa caminhada. Tem um livro que eu gosto muito, que fez muita diferença para mim, que eu vou colocar ele aqui na tela para vocês verem, indico muito a leitura também, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Dentro desse livro, ele defende uma teoria que cada pessoa tem 5 pontos fortes, que é exatamente os pontos onde você tem um talento nato, onde você tem características e habilidades que são suas e que você flui naturalmente. Então, se você entrar em uma profissão específica onde você usa esses 5 pontos fortes, você vai ter uma maior chance de ser muito bem sucedida nesse lugar, porque flui de você. É natural de você as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons. E a palavra do Senhor também diz, né, que os dons dele para nós são irrevogáveis, ou seja, é algo que não nos é tirado. Então, quando a gente encontra uma área específica onde a gente flui nas nossas habilidades, nos nossos talentos, a gente consegue ter garantia de sempre entregar um bom resultado e ser bem-sucedida naquela área. Entregar com excelência naquela área, porque tudo aquilo que tem em nós de habilidade e dom favorece para que isso aconteça. Então, dessa forma, a gente não precisa ficar lidando com tantos espinhos e com tantos abrolhos, né? Ou seja, a relação com o trabalho fica mais leve, fica mais gostosa, porque a partir de tudo isso, a gente não encontrou somente a nossa profissão, não é somente a nossa carreira, não, a gente também encontrou um lugar onde a gente serve com excelência, um lugar onde a gente serve com excelência as pessoas, a gente serve com excelência o mundo com aquilo que está em nós. Então, é um lugar que a gente encontra, e nesse lugar a gente também vai colocando sentido, a gente também vai colocando significado, a gente também vai colocando aquilo que a gente carrega na nossa alma. E isso
vai tendo cada vez mais um lugar específico nosso, para nós, onde a gente se encontra ali, onde a gente se encaixa ali. E dessa forma, a gente consegue ser bem mais sucedida nesse lugar, porque a gente encontrou um lugar ali que faz sentido com o que a gente carrega, com os dons, com os talentos e também com tudo aquilo que faz parte do nosso coração. Foi um livro que fez muita diferença na minha vida, foi um livro do qual eu consegui respostas, do qual me encaminhou na melhor profissão que seria para mim, que eu iria conseguir unir todos os pontos fortes em uma única profissão, em um único lugar, do qual me trouxe uma realização pessoal maior ainda, onde sim, eu trabalho com prazer, porque nesse lugar eu também coloco sentido, eu também coloco propósito, eu também coloco significado. Então é um lugar que é meu, é um lugar que eu me encontro, é um lugar onde, assim como a mulher de Provérbios, é um lugar que eu tenho prazer no trabalho das minhas mãos, porque eu entendo que faz parte de mim, entende? E eu acredito muito nisso. Acredito que o nosso trabalho não é só um trabalho, ele pode ser sim um lugar que faz parte de nós. Um lugar onde a gente também existe com tudo aquilo de bom que há em nós. É um lugar também que a gente leva mais de Deus, é onde a gente vive a restauração de Deus no trabalho, né? Então antes era espinhos e abrolhos, agora a gente consegue trabalhar um fluir maior por conta dos dons, dos talentos. Então é uma capacitação de Deus para nós, para que esse lugar de trabalho, a nossa relação com o trabalho, fique muito mais fácil, fique muito mais prazerosa para nós, não tanto mais com tantos espinhos e com tantos abrolhos. Então o Senhor é maravilhoso e a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa saber quais são as nossas habilidades, quais são os nossos dons, porque o Senhor nos fez com dons, com talentos, com habilidades, e nós precisamos descobrir isso em nós, para que a gente ocupe aqui na Terra o lugar que Deus também tem para nós, porque na medida que Ele colocou em nós dons e talentos, Ele também nos deu um lugar junto desses dons e desses talentos, onde a gente pode exercer esses dons e esses talentos. Então a gente também tem um lugar a ocupar de acordo com os dons, os talentos, as habilidades que o Senhor nos deu naturalmente. Ele deseja, eu acredito muito nisso, que a gente ocupe esse lugar. Então fica aqui a minha indicação de livro para você, que o Senhor te abençoe grandemente, que esse livro faça a diferença na sua vida, faça a leitura, faça o teste, veja quais os seus talentos, confie nos seus talentos, nos seus dons e ocupe esse lugar que, de acordo com os seus talentos, também já é seu. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo na próxima semana.